Fernanda. Boa noite, gente. Nós vamos dar continuidade ao estudo do segundo livro de Reis, hoje no capítulo 24. E antes de qualquer coisa, vamos voltar nossos pensamentos, né? E todo o nosso coração ao nosso Deus, que é o Senhor e dono desse propósito aqui, tá bom? Vamos lá? Senhor, nosso Deus e Pai, santo, glorioso e majestoso, ó Deus, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, reunidas pela fé em Teu nome, Jesus, pedimos, Senhor, que dirija esse momento de meditação. Meu Pai, aquilo que a gente ainda não alcançou, meu Pai, de entendimento, durante as meditações que nós fizemos anteriormente, o Senhor venha revelar agora, meu Pai. O Senhor venha mostrar aquilo que o Senhor quer mostrar para nós. O Senhor venha nos alimentar de uma maneira que nós venhamos a compreender, não por compreender, mas por absorver, meu Pai, por desenvolver um entendimento que levemos para a nossa vida, que venha servir, meu Pai, de bússola, de direção para o nosso proceder, no nosso caminhar da fé. Então, que esse momento, meu Pai, ele venha nos trazer, meu Pai, força, sabedoria do alto, entendimento, meu Pai, e direção para a nossa vida. Porque a tua palavra, meu Pai, é a carta de um Pai amoroso, é o testamento de um Pai zeloso, que busca, meu Pai, conduzir os nossos caminhos nesse mundo, para que estejamos, meu Pai, vivendo nessa terra, porém, meu Pai, ligados a Ti, ligados ao Teu Espírito, meu Pai, e guardando a nossa salvação. Então, Espírito Santo, dirija esse momento, abra o nosso entendimento, meu Pai. Revela verdadeiramente a Tua palavra nessa noite. Que possamos, meu Pai, sair daqui, meu Pai, mais fortalecidas em Ti, mais fortalecidas na Tua palavra. E que o Senhor venha fazer grandes coisas em nós hoje, meu Pai. Porque o alimento, ele primeiro sempre é para nós. A palavra nunca é para o outro, ela é sempre para nós, meu Pai. E que dessa forma, meu Deus, venhamos a ser lapidadas, fortalecidas, renovadas, tenhamos nossa fé edificadas, meu Pai, nessa noite. Dirija ao Santo de Israel, em nome do Senhor Jesus, todo esse momento. Usa cada uma das tuas servas, alimenta cada uma delas, meu Pai. É o que eu te peço, desde já te agradeço, na certeza que o Senhor está na direção, no controle, e que este propósito é teu, meu Pai. Por isso te pedimos que conduza tudo. Desde já oramos, agradecemos, te louvamos e te bendizemos, porque só o Senhor é Deus. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meninas, eu tenho uma certa dificuldade com a meditação, porque eu acho que tudo é importante. Essa dificuldade, ela me acompanha ao longo da vida, que desde a época da faculdade eu era péssima de resenha, de resumo, porque eu acho que tudo é muito importante. E nessas leituras, é impressionante como a Bíblia se complementa e como a gente encontra a confirmação do ensinamento do Pai em vários livros, em vários versículos. E aí acaba que pode ficar grande, mas eu vou, por mim também, ser o mais objetiva possível. E aí nós passeamos um pouco pela Bíblia, mas eu parei, de fato, no livro de Jeremias. Esse capítulo 24 de Segundo Reis, ele é extremamente resumido, ele traz aqui fatos que não se explicam. E esses fatos, eles dependem de uma leitura do livro de Jeremias em alguns pontos. Eu diria que todo o livro de Jeremias explica o resultado que está no livro de Segundo Reis. Mas é claro que a gente não vai passar por todo o livro de Jeremias, que são 50 e alguma coisa, né? Capítulos, mas a gente vai tentar
pegar ao menos o que fundamente os fatos que estão aqui no capítulo 24. Mas eu fiquei, como diz Isis, extremamente impactada com uma carta, né? Uma das mensagens do Senhor para o... Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque eu vi uma mensagem que minha internet está instável aqui, o que é normal. Então, aqui tem uma das mensagens do Senhor para o seu povo, me impactou profundamente, e isso explica, assim, os fatos que se dão. Porque volta e meia, quando lemos algumas partes do Velho Testamento, nos deparamos com um Deus aparentemente, superficialmente visto como implacável. Quando lemos com mais atenção, vemos o quanto ele chega a ser insistente para salvar. O quanto ele chega a ser insistentemente amoroso com esse povo tão rebelde. Então, eu vou propor para vocês, abram suas Bíblias em Jeremias, deixem lá marcadinhas em Jeremias. Nós vamos começar por Jeremias 2. Eu vou tentar não ler todo, mas é fundamental a leitura do capítulo 2 de Jeremias, meio que para abrir os nossos olhos espirituais para as questões, para os fatos resumidos que estão em 2 Reis 24. Vocês me deem ok, por favor, para que eu possa começar, tá bom? Pode seguir. Podemos? Ok. Eu vou propor a vocês a leitura desse capítulo. Não é um desvio de foco, é um descortinar do capítulo 24 de Segunda Reis, e pode parecer grande, mas é necessário, tá bom? Podemos ir? Na minha Bíblia, que é a Bíblia que nós costumamos usar com mais... Foi capítulo 2 de Jeremias, antes de adentrarmos o capítulo 24 de Segunda Reis. Deixa os dois separadinhos aí. Eu vou ler Jeremias 2, para então entrarmos nos méritos de Segunda Reis 24, tá bom? Na versão Almeida corrigida, que é o que usamos com mais frequência, temos um título que diz assim: Jeremias é enviado a Jerusalém. Posso começar, né? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpado. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam os vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra,
e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. E os pastores prevaricavam contra mim. E os profetas profetizavam por Baal. E andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, vamos retomar, meninas, a partir do versículo 8, que diz assim: os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. E os pastores prevaricavam contra mim. E os profetas profetizavam por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos. Pois passai as ilhas de Quintim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm águas. Acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os filhos de Leão rugiram sobre ele, levantaram a sua voz e fizeram da sua terra uma desolação. E as suas cidades se queimaram, e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nofe e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Porventura não fizeste isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guiava no caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas de Sió? E que te importa a ti o caminho da Síria, para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não quereres em ti o meu temor, diz o Senhor dos Exércitos. Quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu: nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, andas te encurvando e prostituindo-te. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornastes para mim uma planta degenerada como a vide estranha? Por isso, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus. Como dizes logo, não estou contaminada, nem andei após os Baalins. Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizestes, dromedária ligeira és, que anda torcendo os teus caminhos, jumenta montês, acostumada ao deserto, que conforme o desejo da sua alma serve o vento. Quem a deteria no seu cio? Todos os que a buscarem não se cansarão, no mês dela a acharão. Evita o teu pé, evita que o teu pé ande descalço e a tua garganta tenha sede, mas tu dizes, não há esperança.
porque amo os estranhos, após eles andei. Como fica confundido o ladrão quando o apanha, assim se confundem os da casa de Israel. Ele, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pau: Tu és meu pai, e à pedra: Tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo da sua angústia dirão: Levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizestes para ti? Que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos quanto as tuas cidades. Porque contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido, Israel, um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Por que, pois, diz o meu povo, temos determinado, não viremos mais a ti? Porventura esquecesses a virgem dos seus enfeites, ou a noiva dos seus adornos? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Por que ornamentas o teu caminho para onde? Para buscares o amor? Pois até as malignas ensinas os teus caminhos. Até nas orlas dos teus vestidos se achou sangue das almas dos inocentes e necessitados. Não cavei para achar, pois se veem em todas estas coisas. E ainda dizem: Eu estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes: Não pequei. Por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Síria. Também daquele sairás com as mãos sobre a cabeça, porque o Senhor rejeitou a tua confiança e não prosperarás com eles. É forte, né, gente? Fala aí para mim. Não é muito forte esse capítulo? Eu vejo um pai. Quando eu li, eu não digo que eu entrei na meditação, eu fiz uma leitura desse capítulo. E eu não vou dizer que eu senti a dor do Senhor, mas eu vi um pai extremamente machucado com a dor da traição do seu filho amado, do seu povo amado, da sua noiva, da sua igreja, sabe? Daquele a quem ele deu o melhor, daquele a quem ele cuidou com zelo. Porque esses versículos aqui eles meio que explicam todo o capítulo 24, mas ele traz os pedacinhos das coisas que ele fez, os pedaços das coisas que o povo fez e o comportamento do povo, como ele insiste em dizer que tá tudo bem, eu tô bem, eu não estou pecando. Então, aqui traz até a idolatria implícita. Que idolatria implícita é essa? É aquilo, eu não mato, eu não adultero, eu não xingo, eu não roubo, eu não tenho estátuas de santos na minha casa, mas eu tenho N outras idolatrias dentro de mim e eu não reconheço que eu estou pecando contra Deus. Aqui tem tanta coisa que o povo persistiu em fazer contra Deus. E pior, não é o pecar, porque o nosso Deus, ele é tremendo, ele é tão zeloso, ele é tão persistente no salvar, que ele dá inúmeras oportunidades de arrependimento. O pior não é pecar, é a pessoa insistir que ela não está em pecado e que ela não está errando contra Deus. Então,
capítulo 2 de Jeremias, explica os fatos que o Senhor, as ações que o Senhor tomou lá no nosso capítulo 24 de Segunda Reis, que vamos meditar. Meio que aqui tem um pai machucado, um pai muito triste, mas um pai que tem a plena convicção de que fez absolutamente tudo, deu todas as oportunidades de arrependimento para a salvação. Mas ele traz o povo ainda assim, ele tenta ainda assim trazer o povo à reflexão. Ainda assim, ele tenta e ele persiste, ele permanece tentando até o último momento trazer o povo à reflexão. Isso aqui mostra o porquê do 2 Reis 24. Vamos lá? Começar? Alguém já quer falar alguma coisa? Colocar alguma coisa? Eu gostaria muito de trocar hoje, viu, gente? Zero, cri, cri. É isso mesmo? Tá bom. Ninguém passa ileso desse capítulo 2, não, viu? Ninguém. Sinto dizer. Fiquem aí meditando, né? Mas ninguém passa ileso desse capítulo 2, não. Eu praticamente vejo meu pai chorando aqui de tristeza. Não tem como passar ileso. Vamos lá. 2 Reis 24, verso 1. Nos seus... voltando. No capítulo 23, finalizou com o início do reinado, do início do reinado de Jeoaquim. A partir do 34, onde o faraó Neco constituiu a rei Eliaquim, filho de Josias, e colocou em lugar de seu pai Josias, né? E mudou o nome dele para Joaquim, em lugar de Joacás. Joaquim tributou o povo porque ele se tornou servo do Egito. Lembrando, o Egito, o faraó Neco matou o rei Josias, que é o pai de Joaquim, tributou a Judá, e Joaquim passou a sobrepor o povo em impostos para pagar esse tributo ao Egito. E esse é o cenário que nós começamos segundo Reis, tá? O 24, no reinado de Joaquim. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Joaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se rebelou contra ele. E começa nesse momento aqui aparecer a figura de Nabucodonosor e do seu poder, seu exército, seu poder bélico e tudo mais nesse período. Nesse primeiro trecho, nós vemos uma primeira investida da Babilônia sobre Judá. Eu trago aqui para a gente pensar um pouco por que que o Joaquim se rebelou contra Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele vem, que eu vou falar um pouco mais à frente sobre a ascensão babilônica, sobre o momento histórico, mas Nabucodonosor, ele vem com força, ele já tinha aqui dominado o Egito, vamos falar disso também, e ele vem sobre Judá. Vamos lembrar que estamos falando de potências, né? Então, considerando as potências e as forças de cada reinado desse, o que levou Joaquim a se rebelar contra a Babilônia após 3 anos de servir ao rei da Babilônia? E esse servir, dona Lília, me corrija se eu estiver errado, foi em tributo, ele passou a ser taxado, não deixou, não perdeu o seu poder de governar, Judá, ele não perdeu suas terras, eles não foram invadidos, eles estão sob domínio, pagando tributos a esse que domina a região nesse período. Então, Joaquim entendeu que
ele poderia fazer isso. E o que poderia fazer isso? Que motivações trouxe Joaquim a achar que ele teria força para se levantar contra Nabucodonosor naquele momento? O livro de Jeremias, novamente, no capítulo 46, no verso 2, ok? Há também no livro de Jeremias capítulos inteiros dedicados ao juízo do Senhor sobre o Egito, o juízo do Senhor sobre a Assíria, o juízo do Senhor sobre todos os povos da terra. E vamos entender mais um pouco à medida que formos lendo, tá bom? Jeremias 46, 2 diz assim: acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemis, ao qual feriu Nabucodonosor, rei de Babilônia, no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. O capítulo 46, ele quase todo fala do juízo do Senhor contra o Egito. Neste período aqui, que o Joaquim ele estava no 4º ano de seu reinado, o Nabucodonosor estava no seu 1º ano de reinado sozinho. Porque nessa guerra aqui de Carquemis, é Carquemis ou é Carquemis, gente? Mentora? Temes, não? Eu acho que fica mais bonitinho. Mas tanto Carquemis. faz, a gente não é egípcia mesmo, não é Síria, nem Assíria. Então, essa batalha foi um divisor histórico e espiritual, porque tudo é determinação, domínio e direção de Deus aqui. Nessa batalha, há um divisor histórico em que o faraó Neco ele é derrotado pela Babilônia e há uma grande investida do exército de Nabucodonosor, onde a figura do Nabucodonosor tem ênfase contra a Babilônia e os povos dessa região. Em consequência dessa batalha, o pai e rei da Babilônia, ele vem a falecer, se não na batalha, mas em decorrência da batalha. Neste período, que era o 1º ano do reinado de Nabucodonosor sozinho, porque antes de assumir o trono, ele atuou junto a seu pai, Nabopolassar, em corregência. Então, esse 4º ano de Joaquim era o 1º de Nabucodonosor, quando ele entrou passou a ser servo da Babilônia. E aí, com o passar desses 3 anos que ele ficou servo da Babilônia, ele decidiu se voltar contra a Babilônia, ele sofria influências do Egito. Houve atrás, isso foi falado sobre isso também na meditação anterior, o período em que Judá ela ficou serva do Egito. E nós percebemos um comportamento em Joaquim, nada contraditório ao posicionamento do Egito. Hoje a gente vê ele se colocando, se rebelando contra Nabucodonosor, contra a Babilônia, mas a gente não vê aqui na palavra ele fazendo isso contra o Egito, considerando que matou o pai, matou o irmão, depois o irmão colocou ele no lugar. São questões que a gente observa da conduta do Joaquim. No capítulo 27, do 9 ao 11 de Jeremias, capítulo 27, do 9 ao 11, em que diz
uma das motivações de Joaquim se voltar contra a Babilônia. Diz assim também, ó, não na palavra nesse momento. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros por serem muitos e nos cavaleiros por serem fortes e não atentam para o Senhor de Israel e não buscam ao Senhor. Jeremias 27:9 diz assim: E vós não deis ouvidos aos vossos profetas, aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoreiros, e aos vossos encantadores que vos falam, dizendo: Não servireis ao rei de Babilônia. Deixa eu dar uma pausa aqui. Esses versículos, eu tive uma dificuldade de organizar cronologicamente, porque há um período em que a palavra nos traz da interferência de falsos profetas nas decisões de Zedequias lá na frente. E aí eu tinha entendido que esse versículo 9 ao 11 de Jeremias 27 se tratava dessa faixa de tempo, mas não. Todo esse tempo havia tanto sacerdotes, profetas, agoreiros, como diz aqui na palavra, pessoas que profetizavam por Baal, que consultavam outros deuses, que falavam em nome do Senhor falsamente, e com isso eles também influenciavam o povo e até os reis, de maneira que nesse período de Joaquim aqui, ele deu ouvidos a esses também, e eles tinham uma aliança, embora não mais vigente, mas por debaixo do pano com o Egito. Então, tinha a influência do Egito para que ele se rebelasse contra a Babilônia, e tinha as falsas profecias também. Tudo isso movia não apenas o rei, mas movia o povo em permanecer no erro, movia o povo a permanecer na dureza do coração e não se quebrantar e não se inclinar a Deus em arrependimento. Então, continuando, Jeremias 27:9, do 9 ao 11, diz também no 10: Porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse dela, e pereçais. Mas a nação que colocar o seu pescoço sob o jugo do rei de Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la e habitará nela. Ou seja, essa parte aqui confirma que ainda não houve o exílio. Então, é sobre esse período mesmo de taxação, o período em que ele está pagando o tributo. Não era a vontade de Deus que o povo de Deus servisse a ninguém, mas o povo se colocou nessa posição. E ainda se colocando nessa posição, ainda a misericórdia de Deus os conserva na sua terra, porque é promessa dele, porque faz parte da aliança dele, da palavra dele. Então, o Senhor ainda, de toda forma, sabendo de tudo, e tendo tudo traçado, ele ainda dá todas as oportunidades de o povo se voltar para ele. Esse tempo que ele está aqui só pagando taxas, pagando tributos, é um tempo para arrependimento, é um tempo para meditação, mas não adiantou, que o povo permanece no erro. Então, voltando para o versículo 1, continuando a meditar por que o Joaquim tomou essas atitudes. A influência do Egito, provavelmente as promessas de apoio de forças bélicas, né? O exército, carros, cavalos, armas, enfim, e considerando que o Egito já havia sido derrotado, já era também vassalo da Babilônia. E também as falsas palavras, profecias e tudo mais que eles vinham ouvindo. Jeremias 2, no verso 18, que a gente acabou de ler, que diz: Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Assíria para beberes as águas do rio?
No 36, de Jeremias 2, versículo 36, já lemos há pouco. Por que te desvias tanto mudando o teu caminho? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Assíria. Ou seja, por que não buscou o socorro do Senhor? Isso é a oportunidade de buscar o Senhor. Nós lemos lá no capítulo 2 de Jeremias. Por que os profetas, os sacerdotes, todos não se voltam ao Senhor e buscam a face do Senhor? Não. Foram buscar pela força do braço, foram buscar seus próprios meios, suas alianças, o caminho para a nação de Judá. E nós vemos aqui que, a partir desse momento, Nabucodonosor começa a se voltar mais contra Judá. Vamos para o verso 2. Alguém quer falar alguma coisa do verso 1? Tá claro, gente? Ou eu estou trazendo tanta coisa que está confundindo ou está amarradinho? Me dê o feedback para eu me corrigir aí, por favor. Você está trazendo um monte de coisa e tá topzera. Continue. Quando quiser Verso pausar, 2. mas você fala, viu? Tá. E o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir. Quem que enviou? O Senhor. Conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério dos seus servos, os profetas. Esse trecho aqui também está descrito em 2 Crônicas 36, que traz esse trecho do 2 Reis 24. Eu vou tratar com vocês aqui do primeiro trecho. E o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, dos moabitas e dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir. Essa foi a segunda investida contra Judá da Babilônia. Nesse momento, a gente vai falar de Nabucodonosor e dos seus domínios nesse período. Se Dona Lília puder colocar, deixa eu ver aqui qual é, a foto 1 e 2, vai ajudar a gente um pouquinho. Eu não enumerei. Não está nomeada, não? Então, não sei. Essa aqui parece ser a 2. Dá para ver aí? Espera aí que eu olho. Sim. E aí, Fernanda, essa? Espera aí. Essa é a 2. É a 1? Espera aí que eu vou atrás da 1. Apareceu a 1? Mudou a foto aí, pessoal? Continua a mesma. Pronto, espera aí, eu vou mudar então. Pode deixar ela. Pode deixar ela, que eu acho que ela está clara. Só de birra eu vou botar a outra agora. E aí, dá para ver? Sim, Eu apareceu. te mandei, antes dessa, eu te mandei aquela que mostra o soldado babilônico e o soldado de Judá ao lado do mapa. Espera aí, irmã, que a gente cata aqui agora. Não, Mandei não, não? não, Tudo bem. Tudo bem. não. Mas tem outras. Você quer que eu abra as outras? Não. Eu Deixa acho que aí, para o que Pérola. você quer, eu acho que essa daqui tá melhor. Pode deixar essa aí. Aham. Vamos lá. Nabopolassar, nesse período, voltando, recomeçando. O nome caldeu, porque aqui no verso 2 fala que o Senhor enviou as tropas dos caldeus, não é isso?
O nome caldeus era originalmente conferido a certos habitantes do sul da Mesopotâmia. O outro mapa vai mostrar melhor, mas a gente vai se basear também por aí. Mas no período neobabilônico, o termo se tornou como identidade da Babilônia. Virou algo genérico, então ficou como a identidade caldeu-babilônia, tá? Nabopolassar, nesse período, que era o rei que governava a Babilônia e pai de Nabucodonosor, foi um líder caldeu que se ergueu contra o domínio da Síria, do qual viviam quase um século sob seu domínio, em torno de 627 a.C., 627 a.C., nesse mais ou menos. O Império Neo-Assírio era a potência dominante no Antigo Oriente nesse período. Como nós podemos ver aqui, ó, essa partezinha verde, 721 a.C., que era o império, era o período, era a parte que onde teve a batalha de Carquemis, que fica mais bonitinho. E você vê pela linha a extensão do Império Assírio nessa fase de mais depois dos 721 a.C. Você percebe a expansão dele, a expansão do Império Assírio. Nesse período também, se eu não me engano, eles já tinham dominado a Israel, o Reino do Norte. E você percebe o pequeno trecho, a área de Judá, aqui no pontilhadozinho roxo bem pequenininho. Coloca para mim o outro Império Assírio, o que estava anteriormente, por favor. Sim, senhora, um segundo. 1 minute, please. Ok, 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 ok. Nesse mapa, dá para a gente ter uma ideia do tamanho da potência da Assíria nesse período, quando a Babilônia também era vassalo da Assíria. Vocês percebem aí a Babilônia dentro do território de domínio da Assíria. Judá também para cá, tá vendo? Israel também dentro do domínio. Vejam Moabe aqui. Isso, vocês veem Moabe, Amon, Edom, todos os povos sob o domínio assírio nesse período. Quando Nabopolassar faz um levante com o seu povo, olha o Egito ali, que ela está mostrando o Egito também sob domínio assírio. Então, Nabopolassar vem com um levante sobre a Assíria. Não me pergunte como ele fez isso, porque ele deve ter feito umas parcerias aí muito boas para ele derrubar a Síria dessa forma, mas isso eu falando humanamente, tá? Porque tudo isso aí é a orquestra do Senhor. Tem a mão de Deus em cima de tudo isso aí. Então, Nabopolassar tem um levante contra a Síria e entra em guerras que derruba a força da Síria e ele passa a dominar toda a área que a Síria antes dominava, passa ao domínio da Babilônia, incluindo o Egito e Judá. Nabucodonosor, nessa batalha de Carquemes, ele ganhou grande destaque pela a sua eficiência, efetividade nessa guerra. Ele garantiu, quer falar alguma coisa, alguém aí? Eu ouvi a voz de alguém? Nabucodonosor garantiu renome durante o reinado de seu pai, liderando exércitos na guerra medo-babilônica contra o Império Assírio. Na Batalha de Carquemes, batalha na qual morreu o rei Nabopolassar, com a vitória do exército babilônico sobre o exército egípcio, liderados por Faraó Neco, Nabucodonosor garantiu que o Império Neobabilônico sucedesse o Império Neo-Assírio como potência dominante. Foto 3.
Abriu não, pelo menos para mim não. Não abriu ainda? Espera Para aí. mim não. Só Jesus. E agora? Para mim tá aparecendo, e pro povo aí, Apareceu para um, apareceu para o resto. tá. Então, nós vemos aqui que toda aquela área dominada pela Síria hoje é domínio da Babilônia, incluindo os Amon, Moabe, Edom, toda essa região aqui, ó, do Egito, a parte de Ur, da Caldeia, tá vendo que é de onde começou toda a nossa história, né? Toda a nossa herança, toda essa área aqui, incluindo a Síria lá no meio, é domínio babilônico. E eles vêm com um poder, eu vou usar essa palavra, eles vêm com um poder que quando a gente medita na palavra de Deus, a gente entende como que eles passaram a ser a potência que eles foram, porque ali tem o propósito e a mão de Deus. O poder não era deles, era de Deus, porque o Senhor deu na mão de Nabucodonosor tudo isso aí. Quando voltamos um pouco mais, que nos lembramos de todas as vitórias que o Senhor deu ao povo de Israel, quando eu digo Israel, eu digo toda a nação, o povo de Deus, que o Senhor conferiu ao povo dele vitórias humanamente impossíveis para um povo desprovido de armamento, de estrutura, de preparo. E o Senhor entregou povos, exércitos, reinados, todo na mão do povo dele. A gente entende como é que Nabucodonosor chega nesse poder, como é que ele chega nesse momento como potência mundial. Ele está num momento em que é o reino mais poderoso do mundo, porque assim determinou o Senhor através de seu plano de juízo. Isso é um plano de juízo. Esse império levantado pela Babilônia é um plano de juízo do Senhor. É uma espada. A Babilônia, ela vem como espada, ela vem como um instrumento na mão do Senhor para fazer juízo em vários povos da terra. Então, o que a gente está vendo aí não é o bam, bam, bam do Nabucodonosor, é Deus cumprindo a palavra dele, tá bom? No tocante a esse trecho do versículo 2, que fala das tropas enviadas contra Jerusalém, o livro de Jeremias 25 todo, por favor, vá para Jeremias 25, mas a gente não vai ler todo, em especial do 15 ao 28, mostra que o Senhor entregou o domínio destes e de todos os povos do mundo a Nabucodonosor, o que mostra que os povos mencionados junto aos caldeus estavam todos sujeitos a Nabucodonosor, de modo que atacaram a Judá sob seu comando, com as tribos dos caldeus deixados na fronteira. Como é que eu faço para sair dessa tela de mapa? Eu quero ver todo mundo, senão eu fico agoniada. Pronto, muito obrigada. Vamos lá? Eu aqui não abri, estou mandando abrir, não abri. Jeremias 25, do 15. Posso? Versículo 15. Porque assim me disse o Senhor Deus de Israel: toma da minha mão este copo do vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviarei.
para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei contra eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me enviou, a Jerusalém, às cidades de Judá e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio, uma maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, e a seus servos, e a seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda a mistura de povo, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Ascalon e a Gaza, e a Ecrom, e ao remanescente de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas que estão além do mar, a Dedã, e a Tema, e a Buz, e a todos os que estão nos lugares mais distantes, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do povo misto que habita no deserto, e a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, os de perto, os de longe, tanto um como o outro, e a todos os reis do mundo que estão sobre a face da terra. E o rei de Sesaque beberá depois deles, pois lhes dirás, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, bebei e embebedai-vos, e vomitai e caí, e não tornei a levantar-vos por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente beberás. Ou seja, não tem jeito, não tem escolha. Então, como eu falei há pouco, o que nós estamos vendo aqui é o juízo do Senhor se cumprindo. A mão do Senhor usando Nabucodonosor e a Babilônia. Então, esse primeiro trecho do versículo 2, que fala dos povos que atacaram Judá junto com os caldeus, eram vassalos da Babilônia a serviço de Nabucodonosor. Tanto que ele, nesse teu trabalho de vir de lá para cá, ele enviou os exércitos dos povos vizinhos com alguns dos seus soldados. O segundo trecho do verso 2, que diz assim, eu fechei aqui com o capítulo 25, o segundo trecho que diz assim, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério dos seus servos, os profetas. No período em questão, estamos nos referindo a Jeremias. Houve também a manifestação do Senhor a Abacuque, que também é nesse período, porém Abacuque faz um apelo a Deus, eu vou trazer a referência, no qual o Senhor responde a Abacuque, mas ele não leva nenhuma palavra para o povo, é uma resposta de Deus para Abacuque aos questionamentos de Abacuque. Dona Lília, entra aí, por favor, que eu estou necessitada de água. Uma coisa que eu acho interessante a gente observar, ela está trazendo para a gente o cenário geopolítico da época, e é interessante que a gente veja e perceba o jogo dos peões, né, no tabuleiro de Deus. Quando a gente vê lá a Síria crescendo, tomando volume, chegando até o Egito, a Síria, ela não se atreve, não é que ela não se atreve, mas ela não possui Judá. Ela não possui Judá. Ela acaba com Israel, mas ela não possui Judá. Aí Deus envia a Babilônia contra a Síria. A Síria sofre juízo de Deus diante da Babilônia, né? Com a Babilônia sendo usada contra a Síria, porque Deus se sente também
chateado pela Síria ter tratado Israel com muita agressividade e eles foram muito perversos, de fato, com o povo de Israel. Não estamos falando de Judá, estamos falando de Israel, né? E a própria Babilônia vai ser usada como juízo, não só para Judá, mas também para a própria Assíria. E vai continuar sendo juízo para todos os demais povos naquele momento. E a gente vai ver o Egito. O Egito também, vamos lembrar, castigou também Judá, castigou Israel, apesar de em vários momentos eles terem feito alianças também políticas, mas enfim, houve momentos em que o Egito castigou, não vamos nem ir muito longe, né? Eles saíram da escravidão do Egito. Então, a Babilônia, a Síria já está sendo usada como juízo contra o Egito. A Babilônia vai ser usada contra juízo contra o Egito. E todas as nações vão se sobrepondo umas às outras, sempre Deus determinando o juízo para aquela nação que está dominante no momento, né, aquele poder dominante no momento, que extrapola no seu tratar com Israel e Judá, principalmente Israel e Judá. Então, era só para dar uma surra, não, mas você matou, não era tudo isso. Ah, mas Deus disse que queria destruir. Tudo bem, você não. Então, Deus, naquele momento, ele se sente paternalizado, ele se sente sensibilizado de ver o que tem acontecido com Judá e com Israel. Aí a gente vai vendo essa sucessão de poderes sendo levantados pelo próprio Deus para juízo a essas nações. Sempre vai ter essa questão. É exatamente isso que a Fernanda está trazendo, pontuando, e a gente vai ver ao longo das épocas tudo isso acontecendo e Judá continuando com a sua rebeldia. Né? O capítulo 2 de Jeremias mostra exatamente isso. Olha, vocês não saíram da idolatria, então eu vou julgar vocês. Uma coisa que eu acho assim interessante é que ela passeou aí por várias passagens, eu tentei anotar, mas eu não consegui. Mas até no castigo que Deus dá para Judá, ele vai tendo diversas intensidades. Diversas intensidades. Inclusive, o exílio, ele vai ter um tempo de duração, e até nisso existe uma intensidade de juízo. Não vou nem me antecipar nisso agora, Fernanda vai explorar com certeza mais aí sobre esse assunto, mas a gente vai percebendo que tudo, de fato, pessoal, tem o cuidado de Deus de preservar Judá, de preservar Israel. Ele não queria destruir, ele queria dar uma lição. E de verdade, ele vai conseguir isso. Quando esse povo volta do exílio da Babilônia, eles nunca mais se entregam à idolatria. Eles vão fazer outras coisas, vão cometer outros erros, outras falhas, até a chegada de Jesus, mas idolatria, não. Eles aprenderam, né? Foi uma lição dura, mas eles aprendem. Pode retomar aí. Ok, é isso mesmo. É impressionante ver um pai tão machucado, tão triste com o comportamento irredutível de seus filhos, que quer disciplinar, mas não quer que pesem a mão nele, não. Olha, meu filho, eu posso, você não. Entendeu? Não é assim? Eu posso, você não. Então, nesse período, o profeta que está tratando na região de Judá é Jeremias, e todo o livro de Jeremias, ele passa por esse período desses reis. Jeremias, ele começa o ministério dele ao Senhor no 13º ano de Josias, do rei Josias. Então, aquele período que Josias se conserta e faz com que o povo busque a Deus, nós tínhamos um paralelo ali com o ministério do profeta Jeremias. E ele vai até Zedequias. A partir do exílio, já entra mais fortemente o Ezequiel, o profeta Ezequiel, que inclusive vai junto, não é isso? É exilado junto com o povo. Mas isso é outro assunto.
Voltando, fechando aqui o verso 2, vamos para o 3, versículo 3. E, na verdade, cadê Dona Zila? Foi dormir? Foi? Ó, fechou a câmera, foi dormir, viu? E, na verdade, oi, é isso aí. Conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, para o afastar da sua presença, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera. Nós vimos as atrocidades de Manassés lá no capítulo, qual capítulo? Meu Deus. 21, 2 Reis 21. Eu proponho do 10 ao 14, que é a palavra de juízo do Senhor contra Judá, entre outras, né? Então, essa palavra aqui, ela está especificamente em 2 Reis 21, também Jeremias 22, 6, 30, mas nós não vamos para Jeremias agora, vamos só para 2 Reis 21. E Jeremias 25 todo é juízo, mas vamos lá em 2 Reis 21, por favor. Vamos voltar só um pouquinho. Ok? Versículo 10 do capítulo 21 de 2 Reis. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas. Aqui não menciona quais profetas, mas nesse período não era Jeremias, porque aqui é Manassés. Não é isso? Aqui é Manassés, era Isaías, né? Era Isaías, né? Então, Essa pergunta é difícil essa hora da noite, não. era Isaías. Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, que foram antes dele, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor de Israel: eis que hei de trazer um mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei a Jerusalém como quem limpa o prato, limpa e vira para baixo, e desampararei os restantes da minha herança, entregá-los-ei na mão de seus inimigos, e servirão de presa e despojo para todos os seus inimigos. Então, nesse trecho de 2 Reis 24, 3, se refere, entre outros, a essa palavra do Senhor pelos seus profetas e continua no que diz, no que faz a gente voltar a pensar nos pecados de Manassés. Ah, mas o povo todo vai sofrer por conta do pecado de Manassés. Manassés, ele é o dirigente, ele foi o dirigente, mas ele tinha um povo com livre-arbítrio que escolheu seguir os caminhos dele. Ele tinha um peso por ser dirigente, por arrebanhar um povo atrás dele, mas a cada um cabia a decisão de seguir aquele caminho de idolatria, de perversidade, de tudo mais que ele vinha praticando em Jerusalém. E, né, na verdade, também, nós vimos já no próximo verso, vamos ler logo o próximo verso que eu continuo, senão me atropelo. Como também por causa do sangue inocente que derramou, pois encheu a Jerusalém de sangue inocente, por isso o Senhor não quis perdoar. Quantas vezes a gente vê fatos quando a gente lê assim, tipo no livro de Reis, Crônicas e entre outros, fatos de gente morrendo por causa do pecado, por causa das decisões dos seus dirigentes, dos seus reis e tudo mais, e a gente fala, pô, morreu tanta gente inocente.
mas nada se passa aos olhos de Deus. Por mais que na palavra pareça resumido, se coloque de uma maneira por alto, assim, porque não dá para entrar nos míseros detalhes, nos mínimos detalhes, o Senhor não deixa nada passar. Nada passa despercebido pelos olhos do Senhor. Jeremias 15, 1, diz que... Eu não terminei o 4, não foi? Não. Desculpem, gente. Como também por causa do sangue inocente que derramou, pois encheu a Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoar. O Senhor não quis perdoar. Eu acredito que ninguém mais tenha essa impressão. Pô, o Senhor não quis perdoar. Porque a gente já leu só aquele capítulo 2 de Jeremias já explica. Já dá para entender que o Senhor quis sim perdoar, deu todas as oportunidades possíveis, fez tudo o que podia e continua fazendo, mas nesse momento aqui, o Senhor não quis perdoar, ele quis trazer juízo. Então, o versículo no livro de Jeremias 15, verso 1, eu posso ler para não ficar lá e cá demais e não se demorar muito. Jeremias 15, verso 1 diz assim: Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os de diante de minha face e saiam. É um momento em que o Senhor não atenderia nem ao apelo à intercessão daqueles que, para ele, tinham um alto prestígio para interceder pelo povo. Lembrem lá atrás, no deserto, quando o povo irritou ao Senhor com a murmuração, que a murmuração é uma das coisas que mais chateiam a Deus. E que o povo muito murmurava no deserto, e o Senhor se irritou e falou a Moisés que iria matar todo o povo no deserto, porque se arrependia de tê-los tirado do Egito. E Moisés intercedeu pelo povo junto a Deus, e o Senhor se demoveu e não fez o que havia falado. Não matou o povo no deserto. Mas nesse momento aqui, é chegado um momento em que o Senhor não quer perdoar. Ele quer fazer juízo ao povo. E ele, por esse motivo, diz: e o Senhor não quis perdoar. Nem Samuel intercedendo, nem Moisés intercedendo, o Senhor não lhes daria ouvido. É muito forte o Senhor dizer, né, porque não estaria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face. É muito triste, na verdade. Com certeza, o Senhor é rico em graça e misericórdia e perdão. Por isso, antes de seu juízo, envia seus servos e profetas ao Senhor. Por ser também longânimo, concede o tempo necessário para o arrependimento, até que a taça de sua ira se enche, e aí é o fim. Por isso que ele não quis perdoar, porque sua taça estava cheia, e os tempos de arrependimento ali tinham acabado. Jeremias 5, 1 e 2. Se vocês quiserem, podem abrir. Jeremias 5, 1 e 2 diz assim: Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se podeis achar um homem, se há alguém que pratique a justiça, que busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente juram. Olha o que Deus faz. Encontre um, percorram a cidade, andem nas ruas, nas praças,
Busque em mim verdadeiramente arrependido, que eu vou salvar. Mas aqueles que dizem, vive o Senhor, e falam nos juramentos, mentem. Fala, dona Lídia. Então, não é nem que ele não queira perdoar, né? É que ele não acha arrependimento. Ele não encontra arrependimento no meio daquele povo. Sem arrependimento não tem perdão. Eu ia sugerir que a gente desse uma pausa aqui hoje. O horário está um pouco avançado e amanhã a gente vai acordar cedão. Então, a gente continua no sábado. Pode ser? Fechei o 4, então, não foi? Fechou o 4, sim, senhora. Misericórdia, eu queria subir pelo menos depois do 10. Então, Mas vai sair. sábado vai arrebentar. Eita, pai. E as guerreiras que continuaram aí, que conseguiram ficar aí. Não, só Muito 2 caíram obrigada. fora, fica tranquila, a maioria foi herói da resistência. Não, é porque eu sei que é uma luta, sabe? Depois de um dia de trabalho, a gente ficar, sabe, com toda aquela tensão, com todo aquele envolvimento, é muito difícil. Então, para quem conseguiu, que o Senhor os fortaleça mais ainda, as que caíram, que Deus também fortaleça, e que a gente possa continuar na nossa caminhada, na nossa luta aí. Eu vou pedir para a dona Adiana orar por nós, por favor. Boa noite, a Diana ou a Adriana? A Diana, é a senhora mesma. Meu A Adriana não Deus. está aí mais não, né? Não, saiu. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso, meditando a tua palavra. Que o Espírito Santo venha, Pai, de dar direção para todos nós. Pai, eu te agradeço por tudo, Senhor. Muito obrigada. Entregamos esse trabalho nas tuas mãos. Que o Espírito Santo venha trabalhar na nossa mente, no nosso coração, dá discernimento, sabedoria, o espírito de conhecimento, entendimento da tua palavra, que o Senhor Jesus venha abrir a nossa mente para entender a tua palavra, Senhor, e colocar no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Foi rápido, estou começando a entrar no espírito. Foi muito bem. Meu Deus do céu. Não sei o que acontece para o povo ficar nervoso para orar, eu não entendo Eu isso. fico nervosa. Oxi, Na terça-feira o coração ficou acelerado. oxi, me deixe, viu? Tá pior do que Dona Zila. Mas, enfim, vou chegar lá. O próximo capítulo é de Dona Zila, né? É ela que vai fazer. O próximo é Dona Zila. Fala isso agora não, senão ela infarta. Fala isso agora Meu não. Deus, não repreenda a palavra de Deus, não, mulher. Alimento para a vida, para a alma. Não, Está me repreendendo. Que isso, Senhor? não. Tem misericórdia. Então vamos lá, meninas. Vamos lá, por hoje é só. E a gente se reencontra aqui, dando continuidade no livro de 2 Reis, capítulo 24, no sábado. Deus abençoe.